O nosso convidado de hoje, o delegado doutor Hugo Ângelo Reck de Mendonça. Só que até agora o doutor não chegou aqui, estamos no aguardo, mas está comigo aqui nos estúdios José Carlos Araújo. Ô Zé, bom dia, ótimo sábado, seja bem-vindo. Hoje, dia 22 de julho. Nós convidamos o doutor Hugo aqui para a gente falar a respeito do trabalho da DEF que está sendo realizado e também a questão dos menores. Bom dia, Zé. Bom dia para você, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93 FM. Olha, Kiko, é verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do menor, adolescente. E nada melhor do que o próprio delegado que trabalha com essas situações, esses fatores no dia a dia aqui em Sinop, tanto pela DEF como também pela Delegacia Municipal, que nos últimos dias os adolescentes, os menores, têm dado muito trabalho e a gente sabe da dificuldade que é o trato com a situação envolvendo o adolescente, né, Kiko? Na realidade, se a gente for colocar o peso na balança, estamos aqui no aguardo do Dr. Hugo, agora 11 horas 15 minutos, ele nos confirmou agora há pouco que viria no programa, estamos no aguardo do Dr. Hugo. Esse é um assunto que interessa muito a sociedade de modo geral, porque é uma deficiência, eu não diria estatutária, mas eu diria administrativamente a nível de Brasil, porque o que acontece? Quando um menor infrator, ele comete um ato infracional e ele é recolhido pela polícia, nós não temos aqui em Sinop, não vamos colocar Sinop como exemplo, a gente tem que falar da nossa casa, né, Zé? Não vamos falar da casa dos outros, não. Nós não temos em Sinop hoje um centro de internação para menores, que é uma cobrança, foi conversado, já foi falado em ser feito, aí foi feito abaixo-assinado para não ser feito no lugar, aí encontrou um outro lugar, mas aquele lugar não segue o que diz o ECA, enfim, e continua essa situação todo esse jogo de empurra. E o que acontece? No estado do Mato Grosso sobra Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres, que são 3 locais que têm o centro de internação para menores. Tem, mas ao mesmo tempo, Zé, não tem, porque não tem vaga. Tá sempre lotado, sempre superlotado e não tem vaga. E também, aí você fala, não, mas é fácil construir. Não é tão fácil assim, porque não é só uma construção. É todo um processo que tem nessa situação para que um centro de ressocialização para menores seja construído. Você tem que ter psicólogos, você tem que ter uma série de fatores que operacional, vamos dizer assim, Zé, que é complicado para a gente ter na nossa região aqui. E eu não sei, e a gente torce para que isso aconteça, mas eu não vejo uma possibilidade tão cedo disso acontecer em Sinop, pelo menos nos próximos 2 anos. Né? Exatamente. Eu conheço a realidade, por exemplo, de alguns municípios, conheço de Rondonópolis, conheço a realidade de Barra do Garças, Cuiabá também tem muitas informações, morei lá uma época e trabalhei na imprensa, então assim, a gente conhece a realidade mais ou menos desses municípios. Barra do Garças, que com alguns anos atrás, criou o centro de ressocialização com pelo menos um núcleo para menores, ali onde era atendido os menores, com delegacia do menor, com uma delegada, com escrivães que trabalhavam e investigadores que trabalhavam exatamente com o menor, né, com o adolescente lá na cidade de Barra do Garças. E era o mesmo problema. Aqui, em qualquer lugar do Brasil, o problema era um só. Era o aumento da criminalidade envolvendo o adolescente, envolvendo o menor. Buscou-se várias alternativas com as autoridades políticas locais e do estado de Mato Grosso e com a classe organizada. E o que fizeram? Construíram esse centro de ressocialização, uma delegacia à parte da delegacia que já existia ali no centro, Kiko, e mudou a história lá em Barra do Garças. E hoje nós temos pelo menos 5 ou 6 delegacias lá, mas isso aí eu vou dizer mais uma vez aqui, com a ajuda das autoridades, porque se não tiver um conjunto de cabeças trabalhando junto, várias pessoas trabalhando pela mesma causa, não vai funcionar nunca. E aqui em Sinop já deveria estar funcionando, até porque Sinop já está nos seus 40 anos, 44 anos de idade. E então, nós somos polo, né? Exatamente, polo em vários setores, né? Tá ruim para Sinop, tá ruim para Sinop, tá ruim em todos os lugares. E eu acho que só falta buscar mais alternativas e um conjunto de ideias ali, não só com as autoridades políticas, mas classes organizadas, enfim, um conjunto de ideias realmente para resolver esse problema aí, que lá se resolveu, lá existe hoje. E um detalhe que serve de dado para a gente poder analisar algumas situações. O primeiro, esse dado aqui não é meu, é do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. 71% dos adolescentes infratores reincidem de novo na criminalidade. Ou seja,
71% dos menores que são internados para se ressocializar, para voltar à sociedade de modo geral, 71% desses menores voltam a cometer crimes. Né? Então aí fica aquela pergunta. O porquê, né, Kiko? O porquê. Se ele foi internado, se ele cometeu um ato infracional, ele foi internado, lá ele teve todo esse aparato, se é que teve realmente esse aparato, com psicólogo, a parte educacional, essa coisa toda, por que ele volta a cometer o crime? Quer dizer, alguma coisa está errada. Não basta apenas você tirar esse menor de circulação. O jeito e a maneira da internação desse menor tem alguma coisa que não está dando certo. Porque se tivesse dando certo, 71% não voltava a cometer crime. Exatamente. E esse é um dado oficial do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. Não é um dado aleatório, é um dado oficial do Poder Judiciário. Exatamente. Tem um outro dado também que nos preocupa, que daqui a pouquinho o delegado está chegando já aí, daqui a pouquinho a gente vai confirmar com ele aqui. Um outro dado também que foi publicado pela Exame no mês de dezembro, numa pesquisa, um comparativo que eles fizeram no 2015 para 2016. E agora, nesse ano 2017, já existe também novos números. Você sabe qual é o crime mais cometido por adolescentes em todo o país, segundo uma pesquisa divulgada pelo Exame? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E a gente vê isso praticamente todos os dias na Delegacia Municipal de Polícia Civil aqui em Sinop. Né? O adolescente envolvido com o tráfico de drogas. E a gente sempre bate na mesma tecla e até alguns delegados falam que é enxugar gelo, né? Para você ter uma ideia, de ontem para hoje, o Zé acompanhou isso aí, 15 quilos de maconha foi apreendidos aqui na rodoviária de Sinop. E com uma adolescente, quer dizer, uma jovem, né? Completou agora 18 anos de idade. Completou agora 18 anos de idade. E a gente tem muitos dados para dar em relação a esse assunto aí, viu, Kiko? E um detalhe, por que o tráfico de drogas é o crime mais praticado pelo menor? Justamente pelo seguinte, ele não corre risco algum de ficar detido. Então os traficantes se utilizam e cada vez mais jovens, viu? Esse é que é o problema, Zé. Cada vez mais jovens. Teve caso aqui do Lobo trazer aqui, você trazer aqui, durante o Jornal da 93, crianças de 13, 14 anos, que é uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Isso é uma criança de 13, 14 anos, está traficando drogas. Por quê? Porque o traficante sabe que ele vai ser apreendido, vai perder ali aquela quantidade de droga, mas ele vai estar liberado e volta a fazer o crime novamente. E um detalhe, é muito mais barato. Justamente porque o tratamento é diferente com eles. O tratamento é diferenciado e muito mais barato para o traficante. Quer dizer, a droga, ele é um negócio, né? É um negócio que rende dinheiro e um montante de dinheiro muito alto. E a criança e o adolescente, o jovem, está sendo cada vez mais cedo sendo utilizado pelo mundo do tráfico para cometer drogas, para traficar drogas. E isso quando, Zé, não é colocado para cometer crimes mais graves. Exatamente. Ou em algumas das hipóteses, assumir esses crimes mais graves, muitas vezes praticados pelos maiores de idade, mas que essa criança ou esse adolescente assumindo esse crime. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente fala muitas vezes, o traficante, o criminoso, ele não é burro, meu irmão. Ele não é burro. Ele muito raramente vai colocar o dele na reta. E ele coloca justamente esses menores para assumir as broncas, porque sabe que não tem aonde internar. E automaticamente, no máximo, se eu não me engano, o doutor Hugo acabou de chegar aqui, 5 dias que ele vai poder ficar ali recolhido, depois, se não tem lugar, vai voltar para a rua. E às vezes não fica nem 5 dias. Exatamente. Às vezes não fica nem 2 horas. Né? E você sabe qual que é o pior? O conselho tutelar é acionado, essa criança volta e a gente fica enxugando o gelo, como muitos delegados costumam falar. Kiko, só para você ter uma ideia, a gente vai abordar isso aqui agora. Finalzinho de 2015, segundo o Conselho Nacional de Justiça, haviam pelo menos 96 adolescentes envolvidos com algum tipo de crime e delito no país. No final de 2016, saltou para 192 mil, de 96 mil para 192 mil. E aí a gente tem uma ideia realmente de que realmente os crimes envolvendo aí adolescentes menores realmente preocupa realmente. O doutor Hugo acaba de chegar aqui nos estúdios. Doutor, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Ótimo sábado, hoje é dia 22, bom dia. Bom dia, desculpa o atraso, é que eu tô de plantão em Sorriso também. Não, mas a gente entende aí, a gente entende. Está de plantão lá em Sorriso também. Isso.
Doutor, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre vários assuntos, mas especificamente sobre um assunto qual a sua pasta também está fazendo essa tutela, que é na questão dos menores. Uhum. É uma questão muito complicada para a polícia, né? Inclusive teve uma audiência pública, se eu não me engano, no ano passado, eu até participei, sobre a possibilidade de construir um centro socioeducativo em Sinop. O promotor, o juiz da infância, todos defenderam a construção. Não sei se era o caso de audiência pública, porque infelizmente a população no geral não tem uma noção da realidade jurídica que a gente passa. Então eu acho que teria que ser uma opinião mais técnica. Tanto que o juiz e o promotor foram favoráveis à construção, eu sou favorável. Uma cidade que tem um centro socioeducativo com vagas, por exemplo, 100 vagas, que era a intenção de construir, ela vai inibir a ação de adolescentes e até de quadrilhas que fazem o aliciamento desses menores, porque eles sabem que se forem presos na cidade de Sinop, que tem um centro socioeducativo, eles vão ficar possivelmente de 1 a 3 anos internado. Então, assim, a cidade que tem um centro socioeducativo para internação de adolescente que pratica ato infracional, com certeza é uma cidade que vai ter menos, vai sofrer menos esse tipo de crime, que é chamado de ato infracional praticado por menores, que eles vão ficar preocupados de ficar internado. De ficar internado. O doutor, em uma outra situação, o Zé Carlos e o Lobo traz periodicamente essa situação. E é claro, a gente também não é besta. Tem um monte de coisa que menores assumem, que a gente sabe que não foi ele que praticou, mas ele assumiu justamente, não vai acontecer nada, você assume a bronca lá, velho, que você vai estar liberado. Se tiver esse lugar, o cara fala, o quê? Não vou assumir essa bronca não, mas vou ficar 3 anos preso lá. Né? Vai ter um monte de coisa que menores que assumiram a responsabilidade não assumiriam, né? Sim, com certeza. Hoje isso acontece, mas a gente, na polícia, nós conseguimos detectar quando ele está mentindo, né? Está tentando assumir a responsabilidade pelo menor, e geralmente quando sou eu que estou conduzindo o caso, eu responsabilizo o maior também, que além do crime responde também por corrupção de menor, né? Doutor, eu peguei um caso aqui, eu peguei um dado aqui, eu estava conversando com o Zé, no Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, isso é dado oficial, 71% dos adolescentes infratores, depois que eles saem do centro de ressocialização, eles voltam de novo à prática do crime. É uma reincidência muito alta, né? Não? Não tenho essa informação agora, mas não duvido dessa situação, porque até no estado do Mato Grosso são poucos os centros socioeducativos. 3 ou 4, né? Isso, se não me engano, acho que Cáceres tem, aqui tem só um local para no máximo 15 adolescentes, então não sei nem se conta. Seria Rondonópolis, acho que está desativada, Cuiabá, Cáceres e mais um ou outro aí que eu não me lembro agora. Barra do Garças também tem. Barra do Garças também tem um centro. Então nós estamos com 4. Várias celas, inclusive. A gente está falando de Rondonópolis, e Rondonópolis foi desativada. Então nós diminuímos de 4 para 3 aí, sei lá. Um estado que nem o Mato Grosso, um estado rico que nem o Mato Grosso, isso é nada, né? O ideal seria que, por exemplo, nós temos acho que são 13 regionais de polícia, que cada uma tivesse um centro socioeducativo. Isso ia ajudar muito para cada região inibir a ação de quadrilhas e de adolescentes que praticam esses atos infracionais. Exatamente isso aí. Agora, esse problema que você comentou agora há pouco aqui sobre o centro de ressocialização, eu estive acompanhando aí. Na época que foi construir aqui o presídio em Sinop, Glorioso Ferrugem. Os moradores daquela região não queriam na época, não queriam. Fizeram manifestação, foram para a rodovia, eu não quero porque isso vai causar um mal danado aqui para os moradores aqui do Alto da Glória e tal, né? Foi construído, acabou o problema. Isso é só polêmica no começo. Agora, recentemente, houve-se a ideia aí, inclusive discutido com várias autoridades, o próprio doutor disse que houve essa audiência pública e a gente acompanhou também na época, e os moradores mais uma vez não aceitaram. Eu não quero porque vai causar um problema, E parou. Só que existem 2 áreas aqui, bem próximos aqui, Kiko, que estão disponíveis para a construção desse centro de ressocialização. E como o doutor disse, se cada delegacia tivesse, por exemplo, 2 ou 3 ou 5 salas pequenas que seja ali, né, para acomodar esses menores, esses adolescentes, eu acho que seria, pelo menos, parte dessa alternativa resolvida, né, ou desse problema resolvido, né, doutor? Isso, mas não deveria ser dentro das delegacias, porque as delegacias não têm condição de dar
essa assistência para o menor. Então deveria ser construído mesmo um centro socioeducativo. Como fizeram lá na Barra. Lá em Barra do Garça foi isso. Tiraram do centro ali. Quem assume a responsabilidade do centro é o sistema prisional mesmo, né? Então... Ô Zé, eu conversei com o doutor Padovan na época dessa situação toda da audiência pública. Como disse o doutor, que isso não é audiência pública, isso tem que ser técnico. Sabe por quê? Porque para você construir um centro de ressocialização, o doutor sabe disso, você tem que seguir o ECA. O ECA tem algumas diretrizes que devem ser seguidas. Teve uns pontos que foram cedidos à área, que aí o doutor Padovan me explicou. Falou, Kiko, não pode ser lá. Não pode ser lá por quê? Porque o ECA diz que para você construir um centro de ressocialização, você tem que ser próximo de escola, próximo disso, próximo disso, próximo disso, próximo disso. Isso está no ECA, está lá. Ele me falou até o artigo que eu esqueci agora, depois, se ele quiser mandar para mim aqui, o doutor deve saber do que eu estou falando. Então, não é simplesmente uma área para construir. Eu falei, por que não constrói anexo ao presídio Ferrugem? Ele falou, não pode, mano. O ECA não permite. Você tem o espaço mínimo, tem isso. É uma série de exigências, uma série de coisas técnicas, sim, né, doutor, para você construir. Mas assim, o ECA, no geral, é uma legislação boa. Infelizmente, ele não é bem aproveitado porque não tem os instrumentos para poder aplicar ele de forma integral. Um desses instrumentos é um centro socioeducativo para internação de menor infrator. Com certeza, se existisse em cada regional de polícia, não estou dizendo dentro da delegacia, estou dizendo, por exemplo, a regional de Sinop teria um centro socioeducativo na cidade de Sinop, mas não na delegacia. Que atenderia parte da região. Isso, a delegacia não pode, ela segura 5 dias hoje o menor, mas na verdade não poderia, porque a gente não tem condição de dar alimentação, não tem condição de banho, não tem nenhuma estrutura. E fica lá com esse menor 5 dias até que seja resolvida a situação. Na realidade, Zé, eu falo aqui, gente, eu vou falar porque a gente pode falar, né, e eu não vou jogar essa responsabilidade para os doutores fazer. É uma vergonha o que o governo do estado faz com a polícia aqui da cidade de Sinop. Porque o Zé vai lá direto, aquelas dependências onde era um hotel aqui em Sinop, para colocar a polícia, está de brincadeira. A quarta cidade do estado do Mato Grosso, uma das economias mais sólidas da nossa região. Nós não temos a competência de termos uma delegacia de fato e de direito, separando as delegacias com estrutura para se trabalhar, DERF, a DHPP, enfim. O que estão fazendo com a nossa polícia aqui de Sinop é um absurdo. O Zé vai lá na delegacia direto, sabe o que eu estou falando. Aquilo lá, gente, com todo o respeito da palavra, deixou de ser um improviso, de ser uma gambiarra, como a gente fala, e aquilo se tornou uma vergonha para a cidade de Sinop. Não tem condições nenhuma de instalar ali polícias para trabalharem realmente como eles deveriam trabalhar. A gente conhece as condições, realmente você tem razão no que você diz, e não dá. É inexplicável, né? Quando o governo do estado pega um prédio que está ali para alugar e de repente coloca ali e fala, vocês vão para lá. Polícia Civil, Polícia Militar. Na prática era para ser um CISC. E que funciona no CISC? Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Na prática, na teoria era para ser isso, na verdade. Na prática não, na teoria era para ser isso. E não dá. As instalações são péssimas. E tudo improvisado, gente. E a cada dia que passa vai aumentando a dificuldade e a gente sabe que é difícil, né, doutor? É complicado. Seria muito bom se tivesse cada especializada tivesse prédio próprio, estrutura própria. Isso seria muito bom, com certeza. Mas eu queria destacar aqui que o Poder Judiciário em Sinop e o Ministério Público sempre foram parceiros e sempre ajudaram muito a delegacia, principalmente no que é possível, né, nessa questão dos menores infratores. Infelizmente a situação é de não ter mesmo um centro socioeducativo que não depende do Judiciário nem do Ministério Público. Depende do Poder Executivo, de fazer a obra. A princípio é o Poder Executivo que teria que construir, né, esses centros e teria que ficar sob administração do sistema prisional, apesar de ser um estabelecimento para menor infrator. Mas eu entendo, e quem é técnico na área jurídica tem certeza disso, que se tivesse um centro socioeducativo em Sinop, ia reduzir muito o índice de ato infracional praticado na cidade, porque eles iam temer praticar um ato infracional aqui e ficar internado. O doutor, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai me dar a resposta ou ter essa resposta. O senhor é a favor ou contra a se utilizar basicamente o que é feito nos Estados Unidos? Você sabe que lá as cadeias são terceirizadas, né, Lobo? Né, Zé? O sistema prisional americano, quase 90% ou 100% é terceirizado. São empresas que tocam todo o sistema prisional. Eles cumprem a regra determinada pelo Ministério da
da segurança, aquela coisa, mas é terceirizado. Seria uma saída para o país hoje, uma terceirização do sistema prisional brasileiro, doutor? A própria ONU sugeriu, no ano passado, eu me lembro muito bem dessa reportagem, ela sugeriu a criação de mini presídios para que esses adolescentes pudessem cumprir em regime semiaberto. Construísse os mini presídios justamente para menores, adolescentes, né, que se envolvem em algum tipo de delito. A privatização é uma opção, né? Não deixa de ser uma boa opção também inclusive o custo de um preso hoje no sistema prisional, se eu não me engano, sai numa faixa de R$2.000 por mês. Aproximadamente. Então, assim, preso. Talvez fosse possível conseguir uma instalação melhor a um preço de, vamos dizer, metade, conseguisse uma empresa privada que fizesse uma instalação melhor e desse um atendimento melhor do que ocorre hoje. Eu não teria que analisar com mais cuidado, mas realmente nos Estados Unidos são privatizados e funcionam bem. Doutor, em Sinop, como que está essa situação? Como que a polícia tem encarado esses problemas, essas dificuldades? A gente acompanha que todo dia praticamente chega um adolescente envolvido em algum tipo de crime, seja furto, seja o roubo, seja o tráfico de drogas, outros tipos de crimes que são registrados aí envolvendo, infelizmente, o adolescente. Como que a polícia consegue gerir tudo isso? A gente tem que fazer uma triagem. Por exemplo, o ECA, inclusive, tem essa previsão que o menor só pode ficar internado ao final do procedimento que apura o ato infracional em crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, crimes que não são praticados com violência ou grave ameaça, por exemplo, um furto, um tráfico de drogas, geralmente nós não lavramos o auto de apreensão em flagrante, justamente porque ao final do procedimento ele não vai nem poder ser internado. Então, não tem porque ele ficar na delegacia, dando trabalho para a delegacia, 5 dias lá aguardando eventual vaga e geralmente ele acaba sendo liberado justamente por essa questão do ECA. Então, geralmente só é feito o auto de apreensão em flagrante em crimes violentos, latrocínio, roubo, homicídio. E como é que é o procedimento, doutor? Ele praticou um crime, por exemplo, um latrocínio, chegou até a delegacia, qual o procedimento do delegado em relação ao fato? Ele é semelhante a um flagrante, ele é ouvido em declarações, não é interrogado, porque ele é adolescente, né, tem que estar acompanhado de um curador ou geralmente um conselheiro tutelar. Ele tem todas as garantias asseguradas, a informação da família, de que ele está ali apreendido. Ele tem que ser encaminhado ao Ministério Público imediatamente. O juiz da infância é informado também, no máximo 24 horas, sobre a lavratura do auto de apreensão em flagrante. E ele fica aguardando 5 dias na delegacia, eventual vaga ou em Sinop ou em outra cidade que o juiz da infância tenta localizar. Ô doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor e eu queria que o senhor respondesse de dois ângulos diferentes. Um como delegado e outro como pai. Eu acho que vou tentar separar para o senhor poder responder. Como delegado, com que olhar o senhor vê essa crescente, principalmente da baixa idade dessas crianças, que dá para chamar de criança de 13, 14 anos, cada dia mais cedo no mundo da criminalidade, doutor? Eu acho que, tanto como delegado quanto pai, eu acho que a influência muito grande que pode ajudar a evitar isso é dentro da própria família, né? Geralmente são de famílias desestruturadas, famílias que não têm um acompanhamento de perto dos filhos e eles acabam ficando muito na rua e ficam mais sujeitos a ser aliciados por quadrilhas para a prática de crimes. Infelizmente, eu entendo que tem que começar dentro das famílias essa busca para tentar evitar esse contato com o mundo do crime, né? Não que vai ser efetivo 100%, mas eu entendo que dentro da família, se tiver uma estrutura sólida, vai evitar uma grande porcentagem que tais adolescentes, crianças sejam atraídos para o mundo do crime. Então nós entramos na discussão. Quando a gente diz discussão, gente, é o diálogo, o bate-papo aqui, eu e o Zé Carlos. O Zé Carlos falou isso e eu já joguei uma terceira pimenta nessa situação, que eu gosto de fazer às vezes muito papel de advogado do diabo, né? Às vezes a família é desestruturada por N motivos, mas um dos motivos é o seguinte: se a gente for analisar hoje, é de responsabilidade dos governos, e quando a gente diz governo é federal, estadual e municipal, eu não vou colocar nem o resto, gente, 3 pilares, que a gente chama de 3 pilares da sociedade: saúde, educação e segurança. Nós estamos num país onde acabou de se aumentar a gasolina novamente. Tem lugar que está cobrando no Rio de Janeiro mais de R$4 no litro de gasolina, meu irmão. Né? Vendo roubalheira em cima de roubalheira.
as famílias não têm uma educação de qualidade para os seus filhos, a família não tem um trabalho digno para poder sustentar a sua família. Às vezes, se a gente, aqui em Sinop, a gente vê isso, a gente não gosta de falar, mas a gente vê. Tem famílias vivendo aqui abaixo do nível da pobreza, meu irmão. Entendeu? Coisa absurda. Né? E nós não temos uma saúde de qualidade. Essa base da estruturação não parte também do pressuposto de uma qualidade de vida melhor para essas famílias, para essas crianças. Algumas famílias, doutor, não veem perspectiva de melhora, não consegue vislumbrar um amanhã diferente do que ele está vivendo hoje. E aí eles estão um pouco se lixando para o que está acontecendo. E aí acontece o quê? Do traficante, do bandido, do cara, ir lá e pegar essa criança e aliciar ela. Ó, você pode ter esse tênis, você pode ter essa camiseta, você pode ter esse celular. E a criança acaba se vislumbrando com aquela situação toda e entrando no mundo da criminalidade. Mas não deixa de ter razão da parte da questão da família. Mas a família desestruturada parte também, às vezes, por políticas públicas que não acontecem na vida das pessoas. Com certeza. Eu entendo que, se fosse possível, seria ideal o estudo integral para criança e adolescente, né? A criança estando o dia inteiro na escola, tendo alimentação, tendo recreação, tendo educação, e junto com a ação da família depois dentro de casa, com certeza ia melhorar muito. Por exemplo, a China, Japão, Coreia, são países que há 20 e poucos anos atrás não eram nada. Investiram praticamente 90% do PIB deles em educação e hoje são a potência que são. O doutor, nessa conversa com esses adolescentes apreendidos que o senhor conversa na delegacia, o que o senhor sente quando você conversa com a criança daquela que praticou um ato infracional? Assim, o que o senhor sente no diálogo? Elas estão arrependidas, não estão arrependidas? Ou elas têm noção do que está acontecendo? Depende. Alguns você percebe que já tá incorporado nele aquela maldade. Ele, apesar da pouca idade, ele já tem aquele caráter já voltado para a prática do mal mesmo. Alguns você percebe isso. Outros você percebe que ele realmente foi abandonado. O pai não quer saber, a mãe não quer saber, até para ir na delegacia é uma dificuldade para o pai ir buscar ele, ou para a mãe ir buscar. A gente tem que praticamente laçar o pai e a mãe para eles ir buscar o filho, ou pegar o conselho tutelar para assumir o adolescente ou a criança, porque a delegacia não tem tempo de estar conduzindo o menor para casa dele, né? Então, assim, alguns você percebe que realmente ele foi largado de lado pela família, o pai culpa a mãe culpa o pai, e ele fica perdido praticamente sem orientação nenhuma. Aí agora eu vou vir para a pergunta. Primeiro eu tinha que fazer essa pergunta para vir para outra, viu, Zé? O senhor acha que ao invés, vou fazer de novo o papel lá embaixo, ao invés de um centro de ressocialização, que seria basicamente a internação, um trabalho social, que isso pode ser feito aqui por Sinop mesmo, isso não depende de governamental, com esse olhar clínico que os delegados têm, no caso, o senhor lá, conversando com esse menor, com o conselho tutelar, nessa conversa, fala, esse menino foi abandonado, tal, ele tem uma grande chance de se recuperar, mas a gente tem que fazer esse trabalho agora, porque se a gente deixar ele, aí ele vai entrar naquele segundo caso, aí vai virar mal de verdade mesmo, aí não tem como recuperar. Se fazer um trabalho de triagem desses menores que cometem esse ato infracional, ao chegar na delegacia, na conversa, naquela conversa, fazer esse olho clínico, esse aqui acho que a gente tem condição de recuperar. Não seria hoje, talvez, o papel mais viável para tentar, esse aqui tem condição de recuperar. Então, a prefeitura, juntamente com a sociedade, com o governo, então a gente vai encaminhar esse menor, a gente está vendo a possibilidade, vamos dar educação, vamos mostrar um outro mundo para ele, para tentar criar um cidadão de bem? Sim, com certeza, seria muito bom se fosse possível fazer esse trabalho, né? Se tivesse essa... Em parceria com a ação social, em parceria, sei lá, Zé, com a sociedade de modo geral. Nós temos uma sociedade organizada aqui em Sinop, incrível, sabe? Nós temos Lions, Rotary, Rotaract, maçonaria, talvez não um centro de internação, mas um centro de convivência para essa triagem que o doutor está falando, porque eles sabem, gente, eu vou falar uma coisa para você, a experiência da polícia do dia a dia, eles sabem.
esse aqui tem condição, esse aqui é mal mesmo, esse aqui não tem jeito. Isso. Agora, esse aqui não, esse aqui a gente pode recuperar. Ter uma conversa com o psicólogo, por que ele fez isso, o que o pai fez, o que a mãe fez, por que ela abandonado, fazer uma triagem naquela família para saber e tentar recuperar um cidadão. Na época que houve aquela confusão aqui no centro de ressocialização, se eu não me engano, no início do ano passado, quando colocaram fogo ali, e aí eu comecei a acompanhar esse caso ainda pelo Só Notícias e também pela Record. E ali eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, promotor de justiça, assistentes sociais, pessoas que trabalhavam realmente em prol daqueles adolescentes ali. Até existe essa equipe, viu, Kiko? Existe essa equipe e eles fazem essa triagem, né? E eu conheci esse trabalho naquela época lá. Agora sim, mas não só a triagem, Zé, mas um local, a triagem, o próprio doutor mesmo, na conversa eles fazem ali, eles têm essa triagem, mas eu digo um local, em vez de ser um centro de internação, um local para que essa criança possa tentar, nós do município, ressocializar ela, porque você sabe que se você deixar ela daquele jeito, o doutor sabe disso, deixa ele na rua, ele vai voltar a praticar crime, ele vai voltar a praticar, até chegar um momento que ele não vai conseguir mais parar. Uhum. E se a gente tentar, nesse primeiro momento, nesse contato primeiro que vocês têm, para tentar, sei lá, criar um local, entendeu, Zé? Não uma internação. Eu acho que o doutor entendeu mais ou menos a ideia. Eu acho que seria importante ter os dois locais, porque tem muitos adolescentes que já estão ali na faixa de 17 anos, quase fazendo 18, que infelizmente esses aí não têm recuperação e já estão numa situação que tem que ser internado mesmo. E se cuidado lá de início, né? Se tivesse sido cuidado lá do início, realmente tivesse alguém de responsabilidade, aí seria... Não, eu acho que seria interessante os dois locais, né? Um para tentar salvar quem ainda tem salvação e o outro para pelo menos internar e aplicar o ECA conforme é previsto na legislação. Manda, né? Inclusive, na audiência pública, eu lembro do pessoal comentar. A questão era sobre a construção de um centro socioeducativo. E o pessoal batia na tecla, não, tem que construir escola, não centro socioeducativo. Eu concordo, tem que construir escola, mas isso para aquela criança que ainda não foi aliciada. Essa ainda tem alguma chance e tem que ter escola para investir, mas eu entendo que é uma emergência a construção de um centro socioeducativo. Assim como quando se fala em construir presídio. Eu sei que todos estão superlotados e é necessária a construção de presídios e tem que investir em escola? Tem que investir em escola, mas isso para quem ainda está em estudo. Quem já está praticando crime tem que ter presídio para botar ele dentro. Então... Já que o senhor falou na escola, deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo da Rede Marias ouvindo a gente. Já que o senhor falou em escola, o que está acontecendo de boletins, de coisas dentro das escolas aqui em Sinop é uma grandeza, né, doutor? E aí vem novamente esse problema aqui, que a gente acompanha, envolvendo a boa parte de adolescentes, menores de idade. Com armas, drogas e... Já vimos armas, já vimos drogas, já vimos brigas, confusões, o aluno que agrediu a professora, né? Isso e aí, é um absurdo. Exatamente. Na minha época, o respeito ao professor não existia isso, né? Era fundamental. É como se fosse o pai e a mãe, né? O pai, inclusive, e a mãe, praticamente, se você tivesse alguma reclamação do professor, estava lascado. Né? Exatamente. Hoje não. Hoje o professor dá uma bronca no aluno, o pai e a mãe vai lá e quer brigar com o professor. Uma nota baixa já era motivo para você chegar em casa meu Deus, o que eu vou fazer se a minha mãe ficar sabendo da minha nota baixa? Então, eu sou da época da palmatória. Exatamente, hoje mudou. A situação hoje é outra. Hoje, se o aluno tirar uma nota baixa, o pai vai na escola brigar com o professor, que é um absurdo. Tecnologia atrapalha muito? Às vezes ela pode ser usada para... Porque eu já vi crianças aí com 5 anos de idade, por exemplo, aí que dominam de maneira absoluta um tablet, um celular, um iPhone, alguma coisa assim. E isso atrapalha, interfere muito também, às vezes, doutor? Se for bem direcionado para pesquisa, para esse tipo de coisa, é bom. Não pode, por exemplo, deixar a criança ter o celular em escola. Se está estudando, não tem que estar usando o celular. Exatamente. Os meus não levam o celular para a escola, deixa em casa. O meu nem tem. Eu vou até pegar o gancho que o Zé falou aí e vou trazer isso agora um pouco mais para cá. Já que você falou da tecnologia, do acesso à informação mais rápido e a cada dia mais cedo para as crianças, e conversando com o psicólogo, me fugiu o nome dele agora, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu lembro, doutor, perdão aí, sobre a respeito da baleia azul. A gente às vezes transfere a responsabilidade da educação nossa de casa para a escola e às vezes nos sentimos mais confortável em dar um tablet para o nosso filho para ele não nos encher o saco. Essa é a palavra correta. Vai para lá, eu estou sem tempo, vai lá brincar nesse negócio aqui. Quer dizer, aí entra aquela parte que o senhor estava falando da base familiar, né? Isso, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Tem que ter a base familiar,
tem que ter o apoio do poder público. Eu acho que se fosse possível no Brasil inteiro ter a escola integral para criança e adolescente, seria muito bom. Claro que isso depende do investimento inicial grande, mas o custo-benefício é muito maior. Não, no futuro o país vira uma China, vira uma Coreia do Sul, vira um Japão. Então, quer dizer, não tem o que pensar. É investir em educação e colher o fruto lá na frente. Nós temos aqui, Zé, e isso eu falei uma vez com a prefeita e cobrei e vou continuar cobrando. Sinop hoje ela é abençoada porque na época que o senador hoje, ministro Valério Maggi, era governador, o Baiano Filho, deputado estadual, era secretário de esportes da época, o que nós temos de praças esportivas construída em Sinop é uma grandeza. Em todos os bairros, praticamente, nós temos praças esportivas, ginásios poliesportivos cobertos. E, infelizmente, o doutor Hugo sabe muito bem disso. Hoje, na grande maioria, está servindo para o uso de entorpecente, para pessoas praticarem o uso de entorpecente. E não para o uso da prática do esporte, como a gente deveria ter. O esporte, ele é, sim, comprovado pela ONU, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como um dos maiores responsáveis para a inclusão dessa criança na sociedade. A prática do esporte como um todo. Isso também viria ajudar muito aqui em Sinop. Com certeza. Eu gosto de praticar esporte, já acompanhei alguns que tentam se profissionalizar e a gente vê a dificuldade que eles têm de falta de apoio, de tudo. Eles têm que uma viagem, uma passagem, eles têm que estar pedindo porque infelizmente não conseguem apoio. E o problema é o apoio. E isso é uma pena, porque os Estados Unidos, por exemplo, Rússia, países que dominam as Olimpíadas, investem pesado em Japão, Canadá, na prática do esporte, por isso que são medalhistas estourados assim, desde muito cedo. Existe até uma proposta aí de inserir a prática de esporte na grade curricular. Mas ela estava inserida. Proposta, então, mas não estava inserida, ela não foi inserida, ela foi sugerida. Quando eu estudava em Sinop, o meu professor de educação física era o José Marcos Perdigão. Não, mas aí é diferente, aquilo ali é diferente. A prática de educação física, aquela antiga ali, que eu também pratiquei muito, eu aprendi um pouquinho de regras sobre futsal, aprendi dentro da escola, mas era muito pouco, é muito artificial, sabe? A informação Cara, mas peraí, Zé, quer ver? Rogério Ceni saiu dali, da época que jogava futebol ali junto com a gente, entendeu? E a gente praticava de tudo um pouco. Não, sim, e se tinha nota, irmão. Sim, tem a nota, tal. Tinha nota. Tá se cobrando agora, o que está se cobrando agora é uma exigência de fato, Kiko. É uma exigência de fato. Nós vamos ter uma prática, por exemplo, do taekwondo, ou dentro da grade curricular, dentro da grade curricular, e você vai poder escolher, como se mudou agora o ensino médio no Brasil, né, com 4 disciplinas, e a alternativa de você já estudar e já sair ali para um trabalho profissional, é isso que eles querem, entendeu? De fato, já existia a prática esportiva dentro da grade curricular. Uma alternativa muito boa que é usada já pelos americanos por exemplo, se a pessoa se destaca num esporte, o poder público banca para ele uma faculdade particular. Exatamente. Então ele paga a faculdade particular dele se destacando no esporte. Por isso que eles têm os melhores na ginástica olímpica, basquete. Exatamente, a gente acompanha isso aí diariamente. Natação. Doutor, se a gente for analisar hoje, um incentivo muito bom. Nessas crianças que cometem esses atos infracionais, a grande maioria, falta de perspectiva? A grande maioria se percebe que não tem nada, não tem família, não tem, infelizmente não tem acompanhamento, né, do poder público. O único que tem, que se aproxima dele, infelizmente, é o traficante, é o que abre essa opção dele poder ter um tênis, dele poder ter alguma coisa e acaba induzindo ele à prática desses atos infracionais. Se o poder público como um todo, ou a sociedade, eu vou ser sincero, nós, sociedade, somos hipócritas. Nós, como sociedade, somos hipócritas. Porque é muito mais fácil a gente tacar a pedra do que dar a mão. Sim, inclusive o ECA diz que a responsabilidade de cuidar das crianças e do adolescente é do Estado e da sociedade. Além da família, claro. Tem até uma música do Zezé, que é o Menino de Rua, você já ouviu essa música, né, Zé? Que fala justamente isso. Nós somos hipócritas, então olha lá, o menino de rua lá, só que a gente não sabe, ou a gente às vezes tapa os olhos e não quer saber todo um contexto dessa situação. Por isso que eu perguntei,
essas crianças elas são fragilizadas. Por isso que são aliciadas, né? Até existe alguns que têm, não são poucos até, e que têm uma base familiar boa, são de classe média alta. Por exemplo, eu tive uma situação esse ano agora, de uma menina fazendo faculdade, de uma família boa, que tem fazenda, inclusive, de colíder, e envolvida com roubo de caminhonete, envolvida com facção criminosa. Então, assim, não teria motivo para ela estar. Isso foi uma opção. Tem condições financeiras, a gente conhece a história. Então existe de tudo. Por isso que é necessário ter um centro socioeducativo também. Estudante universitário, inclusive. Isso, porque tem uns que não tem jeito. Tem que internar mesmo. Tem bandido que nasce para ser bandido. Né? Tem bandido que nasce para ser bandido. Ok, que eu vou fazer uma colocação rapidinha aqui antes que eu me esqueça. E aí eu seria injusto. Eu conheço o trabalho da CAOPA, ali no Boa Esperança, conheço o trabalho da CAOPA, e de vez em quando eu vou para lá. Eu vou ajudar a dar um treino para a molecada ali de karatê, ou eu vou aprender um pouquinho com eles e tal. E né, tem uma série de atividades envolvidas com crianças ali, e muito bem cedo. Eu conheço alunos hoje de karatê, que continuam no karatê hoje, completaram hoje 15, 16, 17 anos de idade, que começaram aos 5, 6 anos de idade. Todos ali daquela região. Aí as pessoas às vezes têm uma impressão, cara, mas ali é violento, ali não é violento. Vai da cabeça de cada um, vai da criação de cada um. Eu conheço o comportamento de cada um dos alunos ali. A maioria deles hoje com 17 anos já estão se profissionalizando, trabalhando hoje, estão fazendo um curso no Senai, saíram. E o caráter dessas crianças com as atividades que são desenvolvidas ali, e olha que é pequeno. O ACAOPA é pequeno, mas tem o apoio de muita gente. E o que acontece? São várias atividades, não só as esportivas, mas tem muita coisa ali dentro. Ensina pintura, ensina música, ensina tudo para eles ali. Eu conheço aquele grupo ali desde muito pequeno, desde muito cedo, 7, 8 anos de idade. A maioria deles hoje estão trabalhando hoje, né? Que é no menor aprendiz ali, na maioria dos supermercados aqui em Sinop. Então você vê que a prática esportiva e um pouquinho mais de atenção faz a diferença e muda. E você precisa conhecer a molecada ali. Eu estou falando, eu sou suspeito de falar porque eu estou ali dentro, mas a cabeça é outra, O Zé, até pegando esse adendo, o doutor, não sei se é da época dele, na época do primeiro mandato do Ademir, junto com o Irineu, foi criado em Sinop, depois o Contini deu continuidade, na época como prefeito, a nossa Guarda Mirim, você lembra? Exatamente, antigamente tinha, né? E aí em várias cidades brasileiras. Você estudava meio período você trabalhava numa loja. Eu sou de Rondonópolis, lá tinha. Tinha, né? Exatamente. Entendeu? Boa parte das cidades tinha. Por isso que eu falo, eu acho que tem coisas que não pode ser mudado. Entendeu? Aquilo, eu conheço pessoas que naquela época era da Guarda Mirim, hoje são gerentes de lojas aí. Guarda Mirim é o escoteiros, né? É o escoteiros. Quem faz um trabalho muito bacana é a Adventista do Sétimo Dia, os Desbravadores. É verdade, tem até faz hoje. Um trabalho bonito. A PM começou a Luz do Amanhã com o Capitão Dantas, com o saudoso Coronel Wagner também. Tem outro trabalho também da própria Polícia Militar, que é dentro das escolas, que é me fugiu agora, que é a Cristina Ferri, que está coordenando. Me perdoa, Cristina, me fugiu o nome aqui. Que tem essa visão, doutor, que eu acho que é a visão mais correta que nós deveríamos ter. Não é toda criança ou menor adolescente que pratica crime que é um bandido. Às vezes, e é isso que... Por isso que a às gente vezes ainda dá tempo de tentar salvar, né? Mas há muitos já nascem com aquele perfil, ou já vem já de muito tempo. Com aquele... com aquela índole ruim, né? E aí dificilmente tem conserto. Mas alguns existe essa possibilidade. Qual o índice de 100%? A quantos por cento o senhor acha que, se fizer um trabalho nesse começo de triagem ali, quando ele comete aquele crime, o que? Uns 30%, 40% a gente consegue salvar? De 0 a 100, né? De 0 a 100? Eu acho que sim, seria menos. A porcentagem é menor daqueles que pode salvar do que daqueles que já não tem mais solução, né? Infelizmente ainda é maior o índice de adolescentes que já estão praticamente perdidos, já dificilmente recuperam, já estão voltados. Tem que ser um trabalho muito bem feito, né? Mas quanto mais tarde, pior é. Então, a situação já está complicada, né? Já está difícil, está complicado. Atualmente está complicado realmente. Gente, olha, então eu volto a frisar. Nós temos que largar de ser uma sociedade hipócrita. Essa é a realidade, Zé. E nós temos que assumir a responsabilidade por algumas coisas.
A gente vê tantas entidades bacanas assumindo a responsabilidade que seria do governo federal, governo estadual, governo municipal, assumindo a responsabilidade para si e fazendo as coisas, né? Eu acho que nós, como sociedade, deveríamos assumir a responsabilidade para tentar ajudar esses 30%. Porque 30%, se eu não me engano, foi o doutor Manuel Guerra que falou para mim. Falou, se eu conseguir salvar um naquele centro, se eu conseguir salvar um, eu já ganhei. A gente só precisa das alternativas, né? Se eu conseguir salvar um. Instrumentos, alternativas. E eu vou dizer uma coisa. Fatores, o que a gente vai usar para isso? Se eu perguntar para o doutor Hugo aqui, doutor Hugo, o senhor gosta de prender menor adolescente? E eu sei qual vai ser a resposta. O senhor gosta? Não, com certeza não, né? Porque a gente, inclusive, não, como é pai também, né? A gente tem alguns que a gente olha que não acredita nem que até provavelmente por falta de alimentação, por falta de uma nutrição adequada, não desenvolveu. Então ele tem um tamanho de uma criança de 8 anos, mas já tem 12, 13 anos. Exatamente, não desenvolveu. Sabe, essas coisas que eu falo, gente. Eu acho que nós, como sociedade, temos que nos sensibilizar a algumas coisas que estão acontecendo e não somente criminalizar, viu, Zé? Porque nós somos campeões em criminalizar as coisas e as pessoas. Só que às vezes a gente não vê a realidade que aquela pessoa passou por aquilo. Como disse o doutor, claro que uma grande parte ali não vai ter mais salvação, porque já está tarde demais. Mas a gente tem que pensar naqueles que vão entrar, a gente já começar um trabalho agora, e naqueles que entraram que tem salvação. E eu ainda bato na tecla da escola em período integral, que isso poderia, além do estudo, se ter um horário maior de prática de esporte, de teatro, de qualquer outra coisa que pudesse a incentivar a criança a não entrar no mundo do crime, né? Mas vou dar uma notícia para o senhor aqui. Em 2016 fizeram isso aqui pelo menos em 6 meses. Sabe o que aconteceu? Não sabia onde é que estava parando o dinheiro. Meu filho estudou de manhã e à tarde voltava para a escola 1h da tarde, ficava até às 5 da tarde com alguma prática esportiva. Beleza, no começo deu certo, os 3, 4, 5 primeiros meses. Depois começou um rolo tão grande, não sabia onde é que parar. Isso é falta de gestão, de responsabilidade de caráter, entendeu? Porque realmente seria uma das alternativas. E ele empolgava, ele chegava em casa, almoçava às 11 horas da manhã, descansava, pai, estou voltando para a escola 1h da tarde. Quer dizer, ele queria fazer aquilo, queria praticar o futebol dele, ou o futsal, você entendeu? Sim, porque a criança deixa de ir pra rua, ela vai estar na escola praticando alguma atividade. Sumiu, desapareceu e ninguém deu uma explicação. Ninguém deu uma explicação. Eu não sabia que teve esse o Estado até tentou isso aí. Aí eu vou falar um negócio, é uma vergonha. Meio-dia e 1, e a gente já está fechando aqui. Eu agradecer o doutor Hugo primeiro, mas o bombeiro faz um trabalho bacana, ele faz o bombeiro do futuro. Não sei se você já ouvi falar, muito bom. Sim, faz. Espetacular. Parece que já foram, 2 turmas já foram formadas aí. Deixa eu perguntar uma coisa. O doutor, isso é uma pergunta minha. E às vezes nós, como pai, às vezes cometemos essa cagada. Eu vou falar a palavra correta. Se você não fizer isso, a polícia vem te pegar. Infelizmente. Não é? Não é? Já nós fazemos essa coisa aí. A gente percebe às vezes em trabalhos de rua que as crianças, algumas têm medo, infelizmente, justamente por causa dessa... Tá aí, por isso que eu lembrei do bombeiro agora para passar isso. Não seria muito bacana, e eu não sei se já tem esse trabalho, se não tem, talvez conversar com os delegados aqui. Nós temos delegados incríveis aqui com a mentalidade diferenciada de outras épocas que a gente teve aqui, com a mente aberta, de tentar mostrar para algumas crianças, algumas... Já que nós estamos falando de criança, eu vou colocar a criança no molde que a polícia, ela é amiga. Sim, eu inclusive, quando acontece de alguma vítima de Maria da Penha, por exemplo, chega na delegacia com um filho pequeno, às vezes assustado por causa da situação que está vivendo em casa, eu tento acalmar, eu converso, eu falo que a polícia é amiga, eu tento acalmar a criança. Isso também quando a gente está fazendo abordagem na rua, né? Se eu vejo que a criança está assustada, eu converso, às vezes mostro até foto do meu filho para a criança ver que eu tenho um filho também. Então eu tento mostrar essa realidade, que a polícia é amiga da sociedade, é amiga da população, e realmente os pais deveriam parar de usar a polícia como uma ameaça. Se não comer, a polícia vem te pegar. Não, sério, velho, sério, isso é verdade. Antigamente era assim, parece que não mudou, né? E a polícia, ela faz esse papel. Eu quero agradecer o doutor Hugo, e eu fiquei impressionado, doutor Hugo, com uma colocação que o senhor falou. A gente já tinha essa certeza, mas ouvindo de um delegado experiente que trata esse assunto todo dia,
que cheguei à conclusão que nós somos realmente uma sociedade hipócrita quando nós tratamos do assunto menor infrator, o menor, enfim, pelo fato que o senhor disse que às vezes, e não são poucas as vezes, chegam crianças até subnutridas, sem perspectiva, sem visão de futuro, que só cometeu aquele crime porque para ele tanto fez como tanto faz, o pai dele não liga para ele, a mãe dele não liga para ele, ele simplesmente está no mundo solto, ao Deus dará, e nós, como sociedade, eu me incluo nessa situação, estamos dando a mínima para a situação dele. E aí depois nós queremos cobrar dele que ele seja o Barack Obama do Brasil. Nós somos uma cambada de hipócrita, essa é a realidade. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite e estamos à disposição, e sempre que precisarem. Obrigado, Zé. Mais uma vez, Valeu, grande abraço. Valeu, um abraço para você, um abraço, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado. Deixar o aberto para o doutor para depois não falar da DERF, né? Nem falar tem muita DERF, coisa, né? tem muitos assuntos Hoje ainda. falamos só sobre menor, sobre essa situação do E menor. a gente vai trazer também no programa da manhã, nós temos um programa Jornal da 93 aqui das 7 às 7h30, e numa outra oportunidade o doutor vai estar com a gente aqui, falando de outras coisas também da DERF e outros assuntos aqui também de segurança. Está responsável pela DERF lá de Sorriso também, né? Não, só estou cuidando desse plantão provisório, até inclusive um delegado daqui já foi transferido para lá, e acho que em agosto ele assume lá, então estou só dando um apoio para o colega. E a DERF está fazendo um trabalho incrível, né? Tá bom, um trabalho legal. incrível, Muito bom mesmo. Muito bacana. Não só a DERF como a DHPP, depois que dividiu os núcleos, né? Que é o ideal, né? O núcleo da DHPP mexe com homicídios, a DERF, que se bem que de vez em quando um ajuda o outro ajuda um, Sim, que faz sim. parte, mas melhora muito, né? Quando você está focado, você tem um alvo, né? Você está focado, dá um diferencial no trabalho, né? Com certeza, inclusive a DHPP de Sinop, ela se destaca porque resolve praticamente 100% dos crimes de homicídio, ela tem solucionado um índice muito alto de resolução, ao contrário do que é divulgado na mídia algumas vezes com relação a resolução de crimes de homicídio pela polícia, né? O pessoal comenta, não sei, já vi em alguns sites, fala que o índice é menos de 1%. Isso não é a realidade de Sinop. Sinop está acima de 95% a resolução dos crimes de homicídio pela DHPP. Até porque agora está tudo computadorizado, está lá, né? É só você puxar, né? Então não tem como você falar que resolveu se não está no sistema lançado e está qualificado ou preso. Obrigado, Zé, bom dia. Valeu, bom dia, um abraço, bom fim de semana para todos. Um abraço. Obrigado, doutor, pela presença. 12:06, o nosso 93 Entrevista fica por aqui. Você sintoniza 90.